A vesícula é uma pequena bolsinha do sistema digestivo. É ela quem armazena a bile, fabricada pelo fígado para auxiliar na metabolização das gorduras. Geralmente, o principal motivo de tirar a vesícula com cálculos é evitar complicações maiores. Quem retira a vesícula precisa fazer exercícios e se alimentar bem, como explica o cirurgião do aparelho digestivo, Ricardo Tsuchiya. Após a cirurgia, o paciente passando aquela fase da recuperação da cirurgia, os hábitos, principalmente relacionados à alimentação e ao estilo de vida que não ser sedentário. Então, praticar esportes, procurar ingerir bastante líquidos, evitar alimentos gordurosos, evitar a obesidade é um fator importante para a sua recuperação e para o restante da vida. Existem estudos entre familiares, né, de primeira geração, quando existe repetições também na família, que a parte familiar é importante. Existe uma certa tendência genética, né, de ocorrer dentro da família. Isso é observado na prática também, né? E no dia a dia, a questão das crises, né, principalmente relacionado a dores abdominais, existe sempre a preocupação. A dor abdominal na parte superior, acima da cicatriz do umbigo, sempre pesquisar a possibilidade de ser uma cólica de vesícula. Então pode ser um cálculo, uma pedra na vesícula, que esteja manifestando dessa forma, como dor, que é a sua principal forma de sintoma e sinal clínico, né? Com relação ao mito de ganhar peso após a cirurgia da vesícula, não ocorre no dia a dia, caso ele, né, adote esses cuidados com atividade física e cuidados na alimentação. Existem pessoas que ganham peso pelo simples fato de que as crises de dor abdominal se amenizam após a cirurgia da retirada da vesícula. Então a pessoa come com mais intensidade e aí alimentos gordurosos, que daí ele passa a não ter mais as crises de cólica de vesícula. Por isso que acho que ele ganha peso. De maior gravidade, a condição em que os cálculos migram e obstruem vias de saída da bile ou da secreção pancreática, colédoco ou papila duodenal, provocando pancreatite aguda. A pedra na vesícula pode dar várias consequências, desde assintomático, não dar consequência nenhuma, até alguns casos em que a pedra pode obstruir o canal da vesícula e dar um quadro chamado colecistite aguda, que é uma infecção na vesícula. É um quadro severo, agudo e grave e muitas vezes necessita de cirurgia de emergência. Mas o quadro mais grave ainda é quando essas pedras elas deslocam da vesícula e obstruem o canal da bile, causando uma icterícia obstrutiva. Nesse caso, pode dar uma infecção no fígado chamada colangite, é muito grave. E nesse caso, somente a cirurgia da vesícula não se resolve, precisa de um tratamento com endoscopia e 2 procedimentos. E tem casos mais severos ainda, quando o cálculo ela encaminha e obstrui o canal do pâncreas, dando a pancreatite aguda. Aí as coisas ficam mais complexas e mais difíceis. Nesse caso também, muitas vezes precisa de tratamento clínico, às vezes a pancreatite complica em situações muito graves, necessitando de vários procedimentos. E aqueles pacientes que não têm nenhum quadro de colecistite, pancreatite, icterícia, esses pacientes também, com a idade, eles estão sujeitos a desenvolver o câncer da vesícula, né? Após os 60 anos, esse índice começa a aumentar muito. Então, preventivamente, nós cirurgiões do aparelho digestivo, quando o paciente não tem nenhuma contraindicação cirúrgica, nós aconselhamos a retirar as pedras da vesícula com a vesícula. Este é um procedimento padrão para quem tem pedra na vesícula. E comprovando o fato de que realmente pedra na vesícula, cálculo biliar, é mais comum em mulheres do que em homens, eu vou conversar com a Thalita, que já está internada aqui no hospital, e em instantes vai para o centro cirúrgico, onde vai se submeter à colecistectomia, que é a cirurgia de retirada da vesícula. Boa tarde, oi, tudo bem? Solange é a mãe da Thalita, né? Mãe da Thalita. Tá tranquila? Tudo tranquilo. Tá tranquila, é uma cirurgia tranquila. Tudo bem, Thalita? Bem. Bom, Thalita, daqui a pouco você vai resolver esse problema, né?
Como que começou isso tudo? Você sentia muitas dores? Você procurou logo o médico? Como é que foi? Eu comecei a sentir dores bem fortes no estômago. Eram dores que se iniciavam no meio das costas e se concentravam no estômago. E eram dores como se tivessem crises. Há 2 anos que eu tenho crises. Davam crise de 10 dias, depois você ficava meses sem sentir nada. E as dores eram bem na região central do abdômen, que você falou? Muito fortes? Muito fortes. O que você fazia quando tinha essas dores? Eu tomava várias doses de remédio. Quando não tinha jeito mesmo, eu ia para o pronto-socorro e tomava remédio na veia. Era a única coisa que aliviava. Certo. Isso há quanto tempo? A primeira crise que eu tive faz uns 2 anos. Aí, desde lá, só que daí como eram crises esporádicas que davam e passavam, você acaba achando que é apenas uma gastrite. Mal-estar, digestivo. Aí, quando eu fiz endoscopia, deu apenas uma gastrite leve. Aí eu pensei que as dores eram muito intensas, então não poderia ser apenas uma gastrite leve. Aí fizemos uma ultrassom de abdômen, onde constatou os cálculos há uns 20 dias. Tá, e daí já foi determinado que o tratamento seria cirúrgico. Sim. Qual que é a tua expectativa para essa cirurgia? Tá nervosa, tá tranquila? Estou. Você já fez alguma cirurgia? Não, Nunca? É a primeira procedimento cirúrgico. Bom, você estava me falando que na tua casa também tem histórico com a família de pedra na vesícula. Quem que já teve esse problema? A minha avó já retirou a vesícula, a minha mãe também já retirou por conta... A avó materna? Sim. Sua mãe, você também? Isso. Então agora passou para outra geração. Infelizmente, né? Certo, mas você já vai resolver esse problema. Sim. Então, né? Você podia, de 1 a 10, você podia mostrar pra gente qual era o nível dessa dor que você sentia? Era uns 8. Quase insuportável Era mesmo, muito intensa a dor.